Olá, como foi seu dia hoje? Vamos a mais uma lição da série Famílias da Bíblia. No capítulo 16 de Gênesis, a partir do verso 1 diz: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor tem me impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto à fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai: De onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para tua senhora e humilha-te sobre suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor e lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai, está entre Cádiz e Berete. Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão a seu filho, que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Aqui nós vemos um caso de família muito interessante. Sarai, ela era uma mulher bem persuasiva. Deu para perceber como que era a dinâmica do casal aqui. Ela disse o que queria e o marido concordou. Ele tinha falado com Deus. Mas daí a mulher fala e ele consente. Interessante isso, né? Quando nós estudamos os perfis de pessoas, nós vamos ver que Sarai era o perfil de pessoa muito influente. O perfil de pessoa que consegue o que quer. Ela era muito bonita. Isso já dá um sinal de como ela era. Ela era influente, fazia o seu marido tomar as decisões que ela queria. Porque aqui, só nessa passagem, 2 vezes, ela convenceu ele a fazer o que ela queria. Ele, por outro lado, era o tipo de pessoa que não queria confusão. Então, mais uma vez, ele deixa que ela tome a decisão. Ele se abstém de se posicionar. Isso não faz ele um homem inferior. Ele é o pai da fé. Abraão continua sendo o grande pai da fé. Mas como homem e pecador, ele também nos ensina como não ser. E muitos homens têm a aprender com Abraão hoje em dia. Muitos homens hoje em dia se deixam, influenciar pela mulher, ou deixam a mulher tomar todas as decisões. Nós já vivemos numa sociedade feminista, onde é bonito que a mulher faça tudo mesmo. E aí um homem do perfil parecido com Abraão, mais recatado, mais tímido, que prefere não criar confusão, que foge da confusão, dos problemas, deixa que os outros decidam por ele, mesmo quando a decisão é ruim. E depois tem que lidar com as consequências disso. Então um homem de Deus precisa se posicionar. Se a sua mulher quer tomar uma decisão errada, ele precisa dizer não. Ele precisa ser o líder da sua casa. Por mais que o seu perfil, seu perfil de caráter não seja esse. Por isso é importante nos conhecermos, por isso é importante fazer essa análise de perfil. Mas voltando aqui,
Sarai, então, convence ele. Você percebe que no versículo 2 ela diz: eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos. Ela culpa a Deus por ela não ter filhos. E qual a solução dela para isso? Toma minha serva e tenha filhos com minha serva. Por quê? Porque esse era um hábito cultural da época. Ou seja, para as pessoas daquela época, naquela sociedade ali, naquela cultura, era normal, talvez, fazer isso, né? Uma mulher deixar que o marido tivesse filhos com a sua empregada e aí ela cria os filhos como se fossem dela, né? Mas não foi bem assim. Era uma decisão, novamente, ela querendo resolver as coisas do seu jeito e não deixando Deus resolver do jeito dele. Ela já começou culpando a Deus. Aqui a gente vê que ela não tinha um relacionamento firmado em Deus, de confiança com Deus, ainda nesse momento. Ela teve que amadurecer ainda mais. Por isso que às vezes as promessas demoram um pouco para se realizar, porque nós ainda não estamos prontos. Deus está pronto para entregar a promessa, mas às vezes nós não demonstramos essa prontidão, essa maturidade. E, enfim, sofreram as consequências da decisão dela, não foi mesmo? Ambos sofreram, tanto Abraão como ela, porque a serva começou a tratar mal a Sarai, porque agora ela tinha um filho, né? E Sarai não tinha. E aí o que ela diz? Sarai novamente, né? Super convencida, ela diz que Deus julgue quem tá errado, se sou eu ou você, Abraão. Ela ainda joga a culpa no marido. Tá certo que ele deveria ter tomado uma atitude e impedido aquilo, né, quando ela teve a ideia. Mas ela fez do jeito que ela queria e depois ainda culpou o marido pelas consequências do erro dela. Aí o marido de novo se anula e ao invés de colocar ordem na casa dele, ele diz: faça o que você quiser. Daí o que ela faz? Humilha tanto a escrava que ela vai embora. E quem precisa vir para consertar todo esse problema? Porque ninguém ali estava sendo adulto o suficiente para agir, né, como pessoas corretas, nem Abraão, nem Sara. Deus mesmo mandou um anjo para falar com Agar, que estava lá no deserto. A pobre da serva talvez morreria no deserto grávida, né? E então Deus falou para ela, ela já tinha um filho, né? E Deus falou para ela que esse filho dela seria muito abençoado. Ele promete para ela sobre esse filho. O filho que ela iria ter, né? Falei que ele já tinha nascido. Não, no versículo 11 diz que ela iria dar à luz e chamaria ele de Ismael. Então Deus vem e reconcilia e organiza essa família que estava totalmente problemática, né? Não deveria ter acontecido isso, mas já que aconteceu, eles não deveriam também excluir esse filho que Abraão tinha gerado. E Deus vem e inclui ele na família novamente, fala para ela: volta para casa. E aqui é uma grande, ou várias grandes lições, né, sobre relacionamento familiar, sobre relacionamento conjugal, sobre como tomar as decisões dentro do nosso lar. Elas precisam ser baseadas na direção de Deus e no nosso autoconhecimento também. Precisamos entender, né, as nossas inclinações. Abraão ainda não tinha percebido o quanto ele era inclinado a fugir dos problemas e deixar que os outros decidissem as coisas, né? Não é a primeira vez que ele faz isso. Aqui ele fez 2 vezes, mas ele já tinha feito lá no Egito, quando ele mentiu que a mulher não era a mulher dele, mas era a irmã. Isso já tinha acontecido quando o sobrinho quis se separar dele e ele deixou que o sobrinho escolhesse para onde ir e ele escolheu o melhor lugar. Enfim, Abraão estava sempre se esquivando ali de um confronto, de tomar uma decisão, até que Deus colocou ele em xeque depois, futuramente. E nós precisamos conhecer a nossa identidade, saber quem somos, para saber as nossas fraquezas e não deixar que elas nos conduzam. Enquanto a fraqueza de Abraão era não querer conflito, a fraqueza de Sara era querer estar no controle. Qual é a sua fraqueza? O que tem te levado a pecar? Busque mais autoconhecimento.
para que você possa saber mais sobre você mesmo e assim também ter mais domínio próprio. Se você crê nisso, faça essa meditação comigo. Feche seus olhos, respire profundamente, relaxe e repita comigo. Senhor Deus, ajuda-me a fazer as coisas de acordo com a sua vontade. Me livra de agir de acordo com os meus impulsos, assim como Sarai agiu, assim como Abraão agiu naquele momento, tomando decisões erradas e que acarretaram consequências para a vida deles. Me ajuda a te ouvir, me ajuda a me conhecer, a me olhar no espelho e saber quais são minhas fraquezas, para que eu não deixe que elas me conduzam. Pai, em nome de Jesus que eu peço. Amém.